Vamos dar início. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui, nossa penúltimo encontro aqui do Clube do Livro, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Chegamos aí ao 6º hábito, que é um hábito que vai coroar aí todos os outros hábitos que a gente viu até agora. Esse hábito é o que, de fato, ele vai falar sobre essa questão do interagir com outras pessoas, que é a questão que a gente está falando tanto, né? Que é da interdependência. Que a gente foi do estado de dependência, aí os 3 primeiros hábitos criaram um estado de independência, né? De você ser o responsável, de você ter um objetivo em mente, de você ter um interior, né, formado pela ética do caráter mesmo. Aí você passa por um estado de independência e nós vamos, nos 3 últimos hábitos, ir para o estado de interdependência, que é ter a nossa independência junto com a independência do outro e criar mais a partir disso. Não é dependência e independência, não, são independência com independências. Esse é o grande segredo aqui. E aí, a partir disso, a gente amplia as possibilidades, amplia a criação, e hoje, justamente neste hábito, ele vai estar falando sobre isso, esse relacionamento no mundo de nós, e como isso pode acontecer de uma forma extraordinária. Então, este hábito, ele é o CRI Sinergia. Então, para iniciar aqui o capítulo, ele usa a seguinte frase. Espera aí, volta. A frase voou. Aqui. Ele fala assim, ó. Foi uma frase do discurso inaugural do presidente George Bush. Escolho como guia as palavras de um santo. Nas coisas cruciais, unidade. Nas coisas importantes, diversidade. Em todas as coisas, generosidade. Então, nós vamos entrar bem nesse espaço aí do trabalho em equipe, dos relacionamentos, de como criar essa sinergia com as pessoas. Então, aqui ele diz assim: a sinergia é a essência da liderança baseada em princípios. Então, a liderança, você ser líder, só que não é qualquer líder baseado na personalidade, no estar sendo naquele momento, mas baseado nos seus valores, seus princípios, no caráter, né? Ela catalisa, unifica e libera os poderes existentes dentro das pessoas. Todos os hábitos que abordamos nos preparam para criar o milagre da sinergia. Então, ela é muito importante mesmo, é o auge das pessoas altamente eficazes, é quando ela consegue criar sinergia com as outras pessoas. O que é sinergia? Em uma definição simples, significa que o todo é maior do que a soma das partes. Significa que a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Não apenas é uma parte, e sim a parte mais catalítica, mais poderosa e mais unificadora e mais excitante. Então, é algo importantíssimo, né? É a soma, não é? Ele vai mostrar aqui muito disso, que 1 mais 1 é muito mais que 2. Que essa soma, ela é bem mais ampliada, certo? Na natureza, a sinergia está em toda parte. Se você colocar 2 plantas lado a lado, as raízes se misturam e melhoram a qualidade do solo, de modo que as 2 plantas crescem melhor do que se estivessem separadas.
Se você coloca duas peças de madeira juntas, elas aguentam muito mais do que o peso suportado por cada uma individualmente. O todo é maior do que a soma das partes. 1 mais 1 é igual a 3 ou mais. Então, durante todo esse capítulo, ele mostra isso. Que é muito mais, o todo ele é muito maior do que somar as partes. Para dar um exemplo assim, para a gente poder entender um pouco mais, né, antes de aprofundar no capítulo, sobre sinergia, hoje a gente usa muito essa palavra, por exemplo, a gente escuta muito essa palavra. Na aromaterapia, por exemplo, nós fazemos sinergias com os óleos essenciais. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela tem crises de enxaqueca, ela tem insônia, ela tem dificuldade de respirar, o nariz entope, tudo. Então, nós fazemos uma sinergia com os óleos. Pegamos um óleo vegetal, como carreador, né, que vai diluir esses óleos essenciais, que são extremamente fortes. E aí nós usamos gotinhas de gotinha do óleo de hortelã, a gotinha do óleo de lavanda, a gotinha do óleo de alecrim. E aí, nisso, um serve, por exemplo, para enxaqueca, o outro, ele já vai ter uma função calmante para ajudar no sono, o outro já vai ter uma outra função. Então, a gente correlaciona aquilo que a pessoa precisa e faz uma sinergia. Então, ela vai usar vários benefícios daqueles óleos, né? Muito mais eles estando juntos em sinergia do que ela usando um único óleo. Então, isso aí é a sinergia. A gente usa as energias de todos os óleos para poder formar um terceiro óleo, né? Que seria a junção deles, que vai trazer muito mais benefícios para a pessoa. Então, é mais ou menos só para a gente poder entender um pouco sobre o que é essa questão da sinergia. Sempre vai ser essa questão da gente estar unindo as energias, unindo o melhor que tem em cada um, para poder formar algo ainda maior, ainda melhor. Então, vamos lá. Aqui. A comunicação. Como é que é essa questão da comunicação sinérgica, dessa junção? Quando você se comunica sinergicamente com essa intenção, né, de pegar o melhor que há em cada um, está simplesmente abrindo seu coração, sua mente e o modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. Pode parecer que você está deixando de lado o hábito 2, que é comece com objetivamente. Mas, na verdade, você está fazendo o oposto. Indo ao encontro de achar esse objetivo. Certo? Só que de uma maneira muito mais ampla. Não tem certeza, ao se engajar na comunicação sinérgica, como as coisas vão se desenvolver ou como será o final. Mas você, sem dúvida, tem uma sensação. Deixa eu só permitir. Você, sem dúvida, tem uma sensação de excitação, segurança e aventura que leva a acreditar que tudo será significativamente melhor do que era antes. Espera aí, que o pessoal agora começou a entrar. Pronto. Vou permitir aqui. Do que era antes. E este é o fim que você tem em mente. Então, quando você vai se comunicar dessa forma, sinergicamente, você tem que se abrir, você tem que compartilhar aquilo que tem em você. Você tem que estar aberto para você colocar suas ideias, os seus posicionamentos. Lembra do ganha-ganha? Que ele fala que, olha, o ganha-ganha não é você simplesmente ficar parado e deixar o outro ganhar, porque senão é perde e ganha.
Não é isso. É você também colocar as suas necessidades, as suas ideias, o que você precisa para que você também ganhe. Então, na sinergia, quando você vai buscar por essas energias, né, que vão criar mais e criar este ambiente, esse estado sinérgico, em que todo mundo está fluindo com o melhor que tem dentro de si, nós também temos que estar abertos para isso. Abrir o coração, abrir a mente, abrir as expressões e ficar na permissão e no receber. Receber de todas as fontes, receber de todas as formas. Né? Nós também temos que nos abrir para o receber. E por que não? Vão ter novas alternativas vão aparecer, novas opções vão chegar, e eu tenho que estar aberto para o receber e para a mentalidade que eu vou formar uma coisa ainda melhor, ainda maior do que se eu fizesse aquilo sozinho. Eu posso estar criando uma coisa maravilhosa sozinho? Posso, mas se eu receber de outras pessoas, de todas, e estar nessa permissão, com certeza eu vou ter mais consciência e vou abrir ainda mais o leque de possibilidades. Vamos aqui. Aqui ele fala um pouco sobre a sinergia na sala de aula, né? Que é um ambiente assim de aprendizado, é um ambiente em que tem várias mentes ali reunidas e é quase aqui um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo. Então, aí tem que ter aí uma mente muito aberta aí de quem está conduzindo a sala de aula, né? De lançar um plano, de lançar uma ideia e permitir ali que todos possam se juntar e possam fazer coisas diferentes e coisas que de repente, o professor nem imaginou que fosse sair dali, né? Acredito que experimentar a sinergia é mais forte do que falar sobre ela. Que produzir algo novo tem mais significado do que apenas ler algo velho. As pessoas começam a interagir umas com as outras usando quase meia frase, de modo aparentemente incoerente, mas conseguem entender as mensagens, do outro rapidamente, né? Já passaram por isso? Você conseguir entender o que o outro está falando, assim, só por uma palavra, um olhar, uma frase, assim, que de repente não tem nem muita coerência, mas você já consegue entender o que a pessoa está querendo dizer. Então, quando você entra nesse espaço, você está tendo uma comunicação de sinergia. Assim, universos inteiros de descobertas, novas perspectivas, novos paradigmas que permitem opções e novas alternativas se abrem e são analisadas. Apesar de ocasionalmente essas ideias ficarem boiando no ar, elas normalmente atingem algum tipo de resultado que é prático e útil. Então, é algo assim fantástico, né? Em sala de aula, quando tem essa abertura para que todos os alunos que estejam lá, todos os participantes da sala, eles consigam trocar experiências e consigam compartilhar suas ideias e criarem a coisa de uma maneira assim que fica o aprendizado, fica esse ambiente da sinergia, que é essa troca, essa compreensão, esse olhar para o outro, né? É muito, muito, muito interessante isso. Eu já vivi isso em sala de aula como professora e foram experiências, assim, bem marcantes, né? De chegar assim e jogar ali para os meninos fantoches e a partir dali eles entenderem o que é uma fábula, porque eles criaram aquilo e fizeram, e se divertiram e foram coisas assim que saíram que jamais iria ter uma experiência se eu ficasse conversando, eu falando, explicando, só falando, ou mostrando slides, né, sobre o que era a fábula, mas eles fazendo e trocando entre eles, e todos empolgados em fazer, e eu não estou falando de criança, não, estou falando de aluno de ensino médio mesmo, e fazendo, e a coisa sai assim, que você fica assim, uau, que delícia.
como é gostoso, né, trabalhar dessa forma, com a sinergia. A gente vê a sinergia, assim, todo mundo engajado na participação. Ele fala também dentro do, né, ele dá alguns exemplos dentro de empresas, quando começa a abrir de verdade, sabe? Falar sobre si e das experiências que teve, e aí mudar toda a mentalidade da equipe toda, e todos irem e buscarem por soluções, e se engajarem no projeto de uma forma extraordinária. Então, ele dá essas experiências, né, como exemplos da empresa, da sala de aula, dessa comunicação, de como isso é importante aí nessa criação da sinergia. E aí ele vem com uma história, que eu vou contar aqui para vocês, em busca da terceira alternativa, que é o caminho do meio, que é uma expressão budista, que fala que sempre tem um caminho do meio entre duas opções. Que é o que a gente vê lá no estímulo-resposta, sempre tem um meio que é o poder da escolha, né? E aqui ele retoma desta maneira. Uma família, eles tinham se planejado para passar as férias, tinham passado um ano inteiro planejando essas férias em um quiosque em que em um chalé que eles alugaram um barco para poder pescar. Então estava tudo certo para essa família passar esses 15 dias lá, maravilhosos, com as crianças, né? O marido, a esposa e tudo. Só que a esposa se vê diante da situação que a mãe dela adoeceu. E a mãe dela já estava doente há um tempo. E ela mora 400 quilômetros da mãe, bem longe. E essa mãe dela está sendo cuidada pela irmã dela, que mora próximo. E ela não teve ainda a oportunidade de vê-la, de ver a mãe dela que estava acamada, né? E precisando de cuidados. Aí essa esposa chega para o marido e fala assim: olha, as férias eu não vou poder ir, eu vou ter que ir lá, eu quero passar esse período de férias, eu quero viajar para a casa da minha mãe e passar esse tempo lá com ela. E o marido, muito frustrado, começa, né? Mas é injusto, porque nós planejamos esses dias de férias com as crianças, e as crianças vão ficar trancadas dentro da casa da sua mãe durante as férias delas. E elas estão super empolgadas para ir pescar. Eu já aluguei o chalé, eu já reservei o barco, já está tudo certo. A sua mãe, ela é muito bem cuidada pela sua irmã, ela não está tão doente assim. E aí a esposa fala: não, mas é porque a minha irmã está sobrecarregada e eu quero ficar um tempo com a minha mãe, porque eu não sei. E ele fala: então vamos no Natal. No Natal já está programado, a gente vai passar o Natal com a sua mãe. Aí ela fala: não, mas aí pode ser que ela não viva até o Natal. E eu não vou me perdoar se eu não for ver a minha mãe agora, que eu tenho essa possibilidade. Então começa aquela discussão, né? E eles começam a entrar nas possibilidades. Se ela fosse viajar com eles, ela ia ficar sempre com aquele sentimento de culpa, sempre com aquela ideia de que ela estava fazendo alguma coisa errada, e se acontecesse alguma coisa com a mãe dela, isso se agravaria muito mais. E ia ficar aí colocando a culpa sempre no marido. Se o marido fosse para a casa da mãe do jeito que ela estava querendo, com as crianças, o marido ia ir de má vontade, ia ficar reclamando o tempo todo, né? E as crianças também se aborreceriam muito de ficar lá trancado a tarde toda, o dia todo dentro da casa da avó sem ter o que fazer. Então, todas as possibilidades assim que vieram a priori pareciam ser coisas ruins, com resultados muito ruins, tanto para um quanto para o outro. Então, com a questão da sinergia, levando em conta a questão do ganha-ganha, do eu ganho e você também ganha, né? Vieram novas alternativas, alternativas que seriam do meio, o caminho do meio, que seria o quê? Vamos para... Não, primeiro eles pensaram, vamos para nossas férias, e quando nós voltarmos, você vai e passa uma semana na casa da sua mãe. E eu fico com as crianças, contrato uma empregada que vai cuidar das crianças
enquanto eu trabalho, e aí você vai ficar tranquila na casa da sua mãe, vai poder passar uma semana inteira lá. Outra alternativa, vamos procurar um lugar próximo da casa da sua mãe, onde nós podemos fazer a pescaria, que nós tanto planejamos, mas que fique próximo da casa da sua mãe. Não vai ser tão bom quanto o lugar que a gente já tinha programado, mas vai ser uma alternativa bem interessante para a gente poder ficar juntos. E também a gente pode fazer outras brincadeiras, outras atividades, outras coisas com os primos, com os tios, né? Para eles terem outros contatos com a família. Então, aí vem essa questão de não é um contra o outro, mas é os dois saírem da posição de um contra o outro para entrar em um espaço de olhar o todo e achar uma alternativa que seja boa para ambos e que todos saiam, um cede alguma coisa, o outro cede alguma coisa, e a gente encontra ali um meio termo, certo? Que vai criar mais para todo mundo. Gente, o meu microfone tá todo alto, tá? Se tiver algum problema do som, vê o problema no celular ou no computador de vocês para ver se tem alguma regulagem. Ou então sai e entra de novo, que às vezes ajeita quando faz assim. O meu volume já tá alto, já tá todo alto. O meu volume já tá todo alto. Tá. Vê aí, melhorou? Vou colocar mais perto aqui, tá melhor? Tá bom, então. Então, esse caminho, gente, do meio, ele é importantíssimo, porque é aí que está o segredo aí de buscar a sinergia, de conseguir esse espaço da sinergia. É ter uma terceira alternativa, é não ver a coisa só na polaridade, ver um lado e o outro, mas sempre vai existir um terceiro lado, sempre vai ter algo diferente, ou quarto, ou quinto, vai ter outras possibilidades que a gente pode resolver de uma forma do ganha-ganha. Então, eu não vou perder tudo, e eu também não vou perder tudo, eu não vou ganhar tudo, talvez não vou ganhar, mas todos vão ganhar de alguma forma. Então, isso aí é bem importante. Aí ele vem falando sobre a sinergia negativa, que é algo que a gente acaba entrando nessa sinergia negativa com muita facilidade, né? Quanta energia negativa se despende normalmente quando as pessoas tentam resolver seus problemas ou tomar decisões em uma realidade interdependente? Quanto tempo se perde em apontar os pecados alheios, em politicagem, rivalidades, conflitos interpessoais, medidas preventivas de proteção, maquinações e adivinhações? Equivale a tentar dirigir em uma estrada com um pé no acelerador e outro no freio. Então, você começa a entrar nisso, sabe? De julgamento, a entrar nessa história do que é melhor para mim, a ver, não que não seja importante, mas ficar nessa posição da rivalidade, sabe? Da comparação, desses conflitos que existem entre as pessoas. Começa a haver conflitos. E aí não consegue sair da situação e ver o todo. Porque quando se enxerga o todo, aí vê, a situação é essa. Mas nós temos as possibilidades de como é que a gente vai fazer para a coisa acontecer de uma forma bacana, de uma forma que haja essas energias sintonizadas, essa sinergia, e para que haja o ganha-ganha. E a gente usa também aquele outro hábito, né? Primeiro compreender para depois ser compreendido, que tem tudo a ver com a comunicação, de como é que a gente vai se comunicar, porque a gente tem que deixar claro, como ele fala naquele hábito, a gente tem que ter coragem para falar e se comunicar, porque a responsabilidade é nossa da comunicação, tanto de entender quanto de se fazer entendido.
que é para as pessoas poderem ter essa clareza daquilo que você quer. Você, de repente, poderia fechar a cara, né? A esposa ali fechar a cara e não falar o que ela estava pensando e o que realmente ia no coração dela, de como ela ia se sentir, e ele também, de não falar e abrir mão das férias, que era importante para ele, para os filhos, a família, que era muito importante naquele momento, e a mãe que estava doente. Aí, se compara uma pescaria com a mãe doente? Não, tem prioridades. Mas aquela pescaria também era importante. Então, é necessário a gente olhar para o outro também e ver o que é importante para o outro, que não é só para nós, mas sim entender a dor do outro, entender o que é de importância e relevância no mundo do outro, porque no meu mundo pode não ser, mas no mundo do outro pode ser sim. Nós precisamos estar abertos a isso, né? E atentos a isso, para que haja uma comunicação significativa. Aí ele conta uma outra história e um outro exemplo na questão do relacionamento. Ele estava dando uma palestra em uma empresa e o gerente da empresa, ou era o diretor, alguém importante lá, chegou para ele e falou assim: olha, eu estou usando isso, eu estou imaginando aqui, pensando como é que eu posso usar isso na questão do meu casamento. Não tinha nada a ver com a empresa, mas ele puxou para a questão dele, pessoal, do casamento. E ele convidou o Stephen para jantar com ele e a esposa, para ele queria mostrar para o Stephen o que acontecia com a comunicação dele com a esposa, para o Stephen ter um parâmetro ali para poder ajudar. E eles foram jantar juntos. E nesse jantar, o Stephen percebeu o seguinte: a esposa, ela queria algo. Só que ela falava assim que, tá faltando alguma coisa. É um sentimento que eu tenho de que tá faltando algo no nosso relacionamento. E o marido era muito racional. E a esposa extremamente emocional. E aí ele lembra daquela história que ele conta, né? Que faz parte aí da neurociência, faz parte da PNL, que é o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Então, o lado direito é um lado emocional, é um lado lúdico, é um lado intuitivo. O lado esquerdo é o lado racional. Então, a esposa era extremamente emotiva e o marido era extremamente racional. Então, ele perguntava: o que é que está te faltando? Me fala algo. E aí começou a fazer perguntas para a esposa: olha, você mora onde você quer? Aí ela, mas não é isso, é mais uma questão de sentimento. E ele, não, você vai ter que me responder com palavras sim ou não. Eu preciso disso para eu poder entender o que é que está acontecendo. Você mora onde você quer? E ela, sim. Você tem tudo que você quer? Ela, sim. Você realiza todos os seus desejos? Sim. Então, e ele não conseguia entender para onde aquilo estava indo. E o Steve conseguiu perceber que era duas metades do cérebro, só que uma em cada cabeça. E eles estavam convivendo juntos. E aí o Steve perguntou para eles: vocês têm filhos? Aí eles disseram: sim, nós temos 2 filhos. Como é que esses filhos foram feitos? Aí eles ficaram meio envergonhados, mas você sabe, a gente não precisa te explicar, né? E aí o Steve falou assim: tá vendo? Vocês tiraram a diferença de vocês e vocês criaram. A partir de vocês criaram 4. Porque eram eles 2, tiveram mais 2 filhos. Então, eles criaram 4. Então, essa as partes, quando se juntam e conseguem se entender e conseguem juntar o que eu tenho de melhor com o que você tem de melhor, e há uma comunicação, há uma preocupação do ganha-ganha, isso explode exponencialmente e cria-se muito mais do que 1 mais 1 igual a 2. Por isso que ele fala, 1 mais 1 não é igual a 2. Mas nesse caso, a priori, ele fala que 1 mais 1 estava sendo 1,5. Não estava chegando nem a 2. Por quê? Porque há um embate aí. Não consegue ter a visão dela, não consegue ter a perspectiva dele e nem ele ter a perspectiva dela.
Então, não consegue entender, porque quando nós acabamos sendo de uma forma e a gente não abre a consciência para isso, a gente pensa que todos pensam como nós. Que todas as pessoas vão sentir como nós sentimos, que todas as pessoas vão... Como é que você não está enxergando isso que eu estou vendo aqui tão claramente? Como é que você consegue? Como é que você não aprende? Como é que você... Porque acha que todos têm a mesma visão, a mesma perspectiva, o mesmo ponto de vista, o mesmo paradigma. E não é assim. Não é dessa forma. Ele já falou várias vezes em todos os capítulos de que nós vemos aquilo que nós somos. Aí nós enxergamos aquilo na realidade. Então, por isso que a gente tem que estar bem atentos, né? Para sair do espaço de julgamento e para estar pronto para receber do outro e ter novas percepções, que é o que ele vai falar justamente agora, que é valorizando as diferenças. Então, ele diz assim, ó, valorizar as diferenças é a essência da sinergia. As diferenças mentais, emocionais e psicológicas entre as pessoas. E a chave para valorizar as diferenças é perceber que todas as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. A pessoa realmente eficaz tem a humildade e a reverência para reconhecer suas limitações perceptivas e para reconhecer os imensos recursos disponíveis na interação com os corações e as mentes de outros seres humanos. Esta pessoa valoriza as diferenças, porque estas aumentam seu conhecimento, sua compreensão da realidade. Quando somos deixados por conta exclusiva de nossas experiências, uma falta constante de informação. Sofremos uma falta constante de informações. Então, o que é importante? Ele fala lá de aquela situação ainda lá do primeiro, né? Do primeiro capítulo sobre o Seja Proativo, que tem a imagem da Gestalt, né? De uma jovem e de uma velha. Então, quando você olha, tem pessoas que veem a figura da jovem. Quando olha, tem pessoas que veem a figura da velha. Então, quem é que está certo? Os dois estão certos, porque cada um está vendo na sua percepção. E o que ele está falando é justamente isso. Se eu vejo da mesma forma que você vê, eu não ganho nada com isso, porque nós dois estamos vendo iguais. Mas se eu me coloco e vem alguém que tem uma percepção diferente, eu posso entender a percepção daquela pessoa. Eu posso agregar a minha percepção. É aquela coisa, mas eu não tinha pensado nisso. Mas eu não tinha visto por esse ângulo. Mas eu não tinha reparado nesse detalhe. Eu não tinha enxergado isso aí. Como é que pode? Então, você agrega, você amplia a sua consciência. Mas, para isso, você tem que estar aberto. Você tem que ter essa humildade que ele fala, né? Essa reverência a que o outro também tem as percepções dele, também tem os pontos de vista, os paradigmas e a maneira como ele percebe o mundo. E isso pode ser muito positivo quando eu me abro a isso, porque eu vou ter outras possibilidades. E eu vou compreender como isso acontece. Isso é importantíssimo. A gente está nessa permissão e receber de tudo. Isso é consciência. Nada julga e tudo, a gente vê tudo. Não é que a gente vai se aliar e concordar com todas as percepções, mas nós vamos entender melhor o outro, nós vamos entender melhor e achar novas possibilidades a partir das percepções de todos. Todos conseguem olhar o todo e ali está, e nós podemos, com todas as ideias juntas, a gente forma algo muito maior, muito melhor, com muito mais resultado. Então, as diferenças, elas são importantíssimas. Imagine se todos nós fôssemos iguais, exatamente iguais.
acabaria toda essa mágica do ser humano. Viraríamos todos máquinas, como se fôssemos robôs, porque não ia ter interação, não ia ter complementação, não ia ter trocas, não ia ter nada disso. Seria algo completamente fechado e concluído, finalizado. Não teríamos a possibilidade de desenvolvimento, de criação, de criatividade, de nada. Então, é muito importante que haja, sim, diferenças. Vamos aqui. Então, gente, aqui, toda a natureza, ela é sinérgica. Tudo que tem na natureza. A sinergia, ela funciona. Ela trata-se de um princípio correto. É a coroação de todos os hábitos anteriores. É a eficácia em uma realidade interdependente. É o trabalho em equipe, é a criação conjunta, o desenvolvimento da unidade, da criatividade, junto com outros seres humanos. Então, é o trabalho em equipe. Ele fala muito também que muitas vezes a gente acaba se frustrando por algumas experiências que a gente teve, tipo de compartilhar aquilo que você sente, de compartilhar aquilo que você acredita, de compartilhar as suas ideias para alguma coisa. E aconteceu aqui e ali pessoas despreparadas que te magoaram, que você acabou tendo alguma frustração em relação a isso, mas que foi algo aleatório e que nós podemos sim investir, né, nesse ponto de chegar a um ambiente de sinergia em todas as coisas, com as pessoas, com os relacionamentos, com tudo aquilo que a gente se comunica, né, em relação a interpessoal, trazendo essa interdependência, buscando por isso. E se nós nos fecharmos, o outro se fechar, então nós não vamos criar nada. Nós vamos criar cada um pouquinho e vai ser aquilo para o básico. Mas quando a gente consegue essa visão da sinergia, de que eu posso dar o meu melhor e eu posso compartilhar isso com o outro de forma abundante, e o outro também pode fazer, e o outro também trazendo a outra percepção que ele tem sobre o assunto, nós vamos criar muito mais, nós vamos progredir absurdamente, e todo mundo vai sair ganhando. Então, esse é o que coroa todos os outros hábitos. Na próxima semana, nós vamos estudar o último hábito, que é o afine o instrumento, né, que vai ser sobre essa manutenção, que ele fala sobre essa manutenção dos demais hábitos que a gente chegou até aqui, mas este da sinergia, ele vai coroar todos os outros, porque é aquele que é o trabalho em equipe, é aquele que eu consigo a contribuição de todos para criar mais. É aquele que desperta essa questão da interdependência de uma forma bem real e bem eficaz. Bom, então esse foi o sexto hábito.